Dar continuidade a esta série, hoje vamos falar sobre a entrega total da sua vida ao Senhor, para que você continue sendo útil para toda boa obra na casa de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 8. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo. Vamos repetir isso? Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Quem aqui conhece a Deus? Levanta a mão aí. Conhece a Deus? Então, os gentios são os que estão lá fora. Eles não conhecem e vivem na depravação, na prostituição, no adultério, na fornicação, em tudo que você possa imaginar de pecado sexual. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Foi santificada para viver em santidade. Por isso que a Bíblia não foi escrita para quem está lá fora. Foi escrita para quem está aqui dentro, para que nós possamos crescer em Cristo. Vejam como é sério e séria demais essa situação. Nesse assunto, olha só o que Paulo vai dizer. Não prejudiquem nem enganem um irmão. Vou repetir. Nesse assunto. Que assunto, pastor? O que nós acabamos de ler. Nada de sensualidade, nada de pecados e paixões sexuais, nada disso. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão. Pois o Senhor, o que vai fazer? Punirá todas essas... Meu Deus, vocês estão aí? Vamos lá. Pois o Senhor punirá... Estão com medo? O Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, rapidamente aqui, o que nós estamos ensinando não é preceito humano. Ele nos chamou para uma vida de santificação. Ele nos tirou de uma vida morta, de uma vida de adultérios, de mentiras, de falsidades, de enganos. Ele nos tirou, estávamos mortos nesses delitos, nesses pecados, e nos deu vida. Amém, queridos? Sorria, sorria, meu irmão. Olha para trás, olha para frente, sorrindo. Vai lá, Maria. Isso, sorria, sorria, Arthur. Isso. Nós estávamos mortos. Morto fala, irmãos. Morto fala. Cheira. Se relaciona. Não, está morto. Ele nos ressuscitou. Ele nos vivificou. Ele nos trouxe a vida. Como é que nós vamos voltar às mesmas práticas de quando estávamos mortos? Não. Por isso a Bíblia foi escrita para nós, para que nós nos tornássemos esse corpo em Cristo Jesus, santificado e preparado para toda boa obra. A santificação, no contexto bíblico, significa ser separado do que é comum e profano e tornar-se dedicado a Deus. É um processo de purificação, transformação e crescimento espiritual que visa tornar o indivíduo mais semelhante a Jesus. Vamos juntos? Mas semelhantes a Jesus. A santificação precisa ser intencional. Ele nos fez santos para vivermos em santidade, mas não acontece naturalmente. O que acontece naturalmente é a nossa carne. A nossa carne nunca vai se converter. Por isso que nós precisamos intencionalmente desenvolver um coração que está buscando as coisas de cima, as coisas que agradam a Deus e rechaçarmos as coisas que são inerentes à nossa natureza caída, que fomos levantados pelo Senhor. A santificação é um processo gradual que se inicia no momento da salvação, quando o crente é purificado do pecado através do sangue de Jesus Cristo
Este processo continua ao longo da vida, com o crente aprendendo a rejeitar o pecado. Repitam comigo: aprendendo a rejeitar o pecado. Nós precisamos aprender a rejeitar o pecado, rejeitar o que é errado, dizer não. Daqui a pouco nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso, para buscar praticar a vontade de Deus em todas as áreas da vida. O objetivo da santificação é que o crente se torne mais e mais semelhante a Cristo. Queridos, tornar-se é um exercício que exige dedicação mesmo. Você não vai se tornar mais semelhante a Jesus fazendo as mesmas coisas que fazia antes de conhecê-lo. É necessário uma nova atitude, uma nova direção. Você precisa colocar assim no seu coração, exatamente quando um restaurante muda de direção, não botam lá numa faixa lá na frente, né? Sob nova direção. Você está sob nova direção, a direção do céu. Amém, queridos? A direção do Espírito Santo. Nós não estamos mais escravizados no pecado, fomos libertos para vivermos puros e santos em Cristo Jesus. A santificação requer um esforço consciente e a colaboração, com a colaboração do Espírito Santo, porque sem ele é impossível. É preciso obedecer a Deus, buscar a palavra, orar e buscar a comunhão com os outros crentes. A santificação é essencial para a comunhão com Deus, para a vida cristã e para a participação no reino de Deus. Sem santificação, você não vai ver a Deus. Deus pode fazer chover aqui, Deus pode fazer coisas extraordinárias aqui, Deus pode fazer a igreja avançar, Deus pode fazer a igreja batizar pessoas, e você está dormindo em berço esplêndido, parece que não está acontecendo nada. Você não consegue ver a ação de Deus quando você não está se santificando. Você acha que o pastor é muito bom, aleluia. Você acha que o louvor é imbatível, glória a Deus. Você acha que esse espaço aqui é fantástico, ar-condicionado, poltronas confortáveis. Você começa a atribuir a coisas que não têm poder em si. Eu não tenho, o Ministério do Louvor não tem, essas cadeiras não tem, ar-condicionado não tem. Quem tem é o poder do Espírito Santo. É Ele quem está realizando tudo isso que estamos vivendo aqui, tudo que estamos experimentando aqui, essa presença gostosa, maravilhosa do Espírito Santo, é Ele, não somos nós. Se nós não nos santificarmos, nós vamos atribuir a coisas e às pessoas aquilo que deveria ser glória única e exclusiva de quem? De Deus. De Deus, queridos. Nós precisamos trabalhar a nossa vida para vermos Deus em tudo que acontece numa igreja. Quando Deus revela um pecado, não é para a nossa morte, é para arrependimento e voltar para o caminho. Amém, queridos? Quando Ele começa a trabalhar na nossa vida, quando a gente começa a buscar essa separação, essa santificação, Ele vai purificando. Ele diz assim, olha, todo aquele que está em mim e dá fruto, o que Ele faz? Eu limpo, eu podo. Para quê? Para dar mais fruto. Quem é o mais interessado em que a gente frutifique? O Senhor. Mas para isso é necessário que a gente esteja sempre na mão do oleiro. Na mão do oleiro. Mesmo que a gente se quebre, caia no chão, se derrame todo, Ele é poderoso para nos levantar de novo. Quem aqui já foi reconstruído pelo Senhor? Quem já foi reconstruído? Aleluia! Aleluia! A gente tropeça, sim ou não? A gente cai ou não cai? E às vezes a gente fala, meu Deus, como é que eu caí nisso? Enquanto você estiver assim, pode ter certeza, você está num processo lindo de transformação. Porque o triste é quando a pessoa se torna insensível ao que é errado. Não tem a dimensão do pecado que cometeu, que praticou. E nós vamos avançar para que a gente possa dar aos nossos namorados uma noite mais longa, tá bom? Então a gente vai adiantar um pouquinho mais aqui. Assim posto, a série Santificai-vos
nos mostra a necessidade veemente e eloquente de nos santificarmos mais e mais, para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus, cumprir os propósitos de Deus e permanecermos firmes no Espírito, sem faltar em nada. Repita comigo: sem faltar em nada. Sem faltar em nada. Queridos, muitas pessoas começam bem e lá na frente tropeçam, caem, abandonam. Queridos, a gente vê aqui na tenda de oração várias pessoas chegando com a vida destruída, arrasados, perderam família, perderam tudo. Aí quando você aperta um pouquinho mais, eu fui pastor, eu fui evangelista, eu fui missionário, eu já dirigi X igrejas. Sabe por que isso acontece, queridos? Porque depois de fazerem tudo, não voltam para reabastecer. Eles acham que não precisa. Queridos, olhem o exemplo de Jesus. Olha o que Jesus fazia. Ele chegava num lugar, curava, pregava, anunciava, fazia coisas extraordinárias. Daqui a pouco o texto vai dizer assim, ó, e se retirava para... Eu vou perguntar a vocês, Jesus precisava orar? Assim, Deus aqui na terra, ele precisava orar? O que ele estava ensinando, irmãos? Ensinando a gente. Ensinando a gente. Nós nem podemos ficar aquém nem além dele. Ele demonstrou para nós que é necessário que nós oremos. O apóstolo Paulo descobriu isso. Ele disse: orai sem cessar. Não pode parar. Queridos, quando a gente está em oração constante, quando a gente ora sem parar, a gente está vigiando o dia inteiro com o que conversamos, o que pensamos, o que ouvimos, o que buscamos, onde está a nossa mente, onde está o nosso coração, para onde está indo a nossa empresa, para onde está indo a faculdade. Nós estamos atentos. A Bíblia não mandou a gente distrair hora nenhuma, pelo contrário, mandou a gente vigiar e orar, orar e vigiar. Agora, qual é o propósito de orar e vigiar? Para que não entreis, para que não caiais em tentação. Nós estamos na terra, nós não estamos no céu, nós estamos na terra. E se nós não vigiarmos, a gente cai. Antes de tudo, uma jornada de fé, oração, jejum e ação, seguindo a visão de Deus. A nossa transição é eclesiástica, onde concentram-se as bases, propósitos e os ministérios. A nossa transição é estrutural, administrativa, onde concentra-se o conselho administrativo da igreja, equipe pastoral, equipe diaconal, diretoria estatutária, conselho fiscal, pastores da igreja. A nossa transição é espiritual, pois somos o corpo vivo de Cristo e, como tal, necessitamos da santificação para agirmos de acordo e em conformidade com o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Não somos nós que estamos na direção, é Ele que está na direção. E por Ele estar na direção, nós precisamos entender o que Ele quer para a nossa igreja e para a nossa cidade. Ele nos deu uma ordem: ide fazer discípulos de todas as nações. Começa onde você está, vai para o estado, vai para o país, vai para as nações. Isso aí está claro para mim e para você, sim ou não? Está claro para você? Você entende que a igreja não é ponto de chegada, é ponto de partida? Você vem aqui, enche o tanque, recebe, e quando você vai, para o táxi, para o Uber, para o ônibus, para a faculdade, aonde você for, você é um enviado, você é um missionário, você está atento, você está ligado, você está querendo alcançar pessoas para Jesus. Porque, queridos, se não for assim, nós não vamos cumprir o propósito maior pelo qual Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está escrito isso com todas as letras. Ele nos tirou das trevas para anunciarmos as grandezas dEle, as maravilhas dEle, as boas novas. Então, eu e você precisamos nos santificar para sermos usados por Ele. O processo de mudanças nestes 3 movimentos de transição será extenso, intenso e muito edificante. Entretanto, teremos baixas, motivadas exatamente pelas mudanças necessárias que precisam acontecer, sob pena de estagnarmos ou impedirmos a ação de Deus nessa próxima etapa ministerial. Eu quero que a gente leia junto isso que eu coloquei na elipse.
não significa que aqueles que nos deixarão tornar-se-ão inimigos da igreja. Muito pelo contrário. O fato de pensar diferente não faz de ninguém inimigo. Apenas revela que Deus levou Paulo e Silas para um lado e Barnabé e João Marcos para outro. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Não é porque uma pessoa sai de uma igreja e vai para uma outra igreja que ela se tornou inimiga da igreja. É tão esquisito quando a gente ouve relatos de pessoas que saem de uma igreja e as pessoas da igreja de onde ele saiu não falam mais com ele. Vira a cara, passa. Queridos, isso aí não tem nada a ver com o céu, não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o ser humano. Então, minhas preciosas ovelhas, vocês que estão aqui, se algum dia você entender que precisa ir para um outro lugar, porque a sua visão mudou, ou porque você entendeu que não é aqui o seu lugar, converse com a gente, fale comigo. Pastor, olha, eu estou indo para tal lugar assim, assim. Não deixe o seu pastor ver que você já saiu, não é? Como assim, pastor? Queridos, a gente vê na internet. Preciosíssimas ovelhas, pessoas de valor, chegaram, estiveram entre nós, foram embora e nem falaram nada. Pergunto eu a vocês, está certo? É certo isso? Eu sou um pastor que amo gente. E as minhas ovelhas para mim são preciosas demais. E eu sinto, eu choro, eu oro, eu peço. E eu queria pelo menos me despedir, abençoar. Vá, meu irmão, ninguém é obrigado a ficar aonde não tem uma direção de Deus. Quem está aqui debaixo de uma direção de Deus? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Maria, você está aqui? Ah, então levanta. Senão eu vou achar que você não está. Você quer voltar para Salvador? Ninguém, repita comigo, ninguém é obrigado a permanecer aonde Deus não o colocou. O profeta disse certa vez, andarão dois juntos se não concordarem? Não vai. Paulo tinha o Espírito Santo? Jorge Lucas, você acredita que Paulo era cheio do Espírito Santo? Paulo, é Paulo que está aqui? Paulo, vou chamar de Júnior. Júnior, tem tantos Júnior na igreja. Júnior, você acredita que Barnabé era cheio do Espírito Santo? Pois é, esses dois aí, teve um momento que eles tiveram um atrito. Quem se lembra daí, do atrito? E a Bíblia diz com todas as letras, o atrito foi tão forte, que Paulo olhou para Barnabé, então faz o seguinte, campeão, vá com o Marcos para lá, que eu vou pegar Silas e vou para lá. E assim foi. Só que depois dessa despedida bem amorosa, bem calorosa, desses dois homens, o apóstolo Paulo, mas apanhou tanto, ele e Silas, foram parar lá naquela prisão. De Barnabé e Marcos, a gente não tem notícia, não temos, mas de Paulo e Silas nós temos. Sofreram horrores. Aí mais lá na frente, fala assim comigo, ó, Senhor, muito obrigado pela maturidade, vai lá. Senhor, muito obrigado pela maturidade. Porque lá na frente o apóstolo Paulo vai falar assim, Timóteo, ó, fala com João Marcos para vir aqui, trazer meus pergaminhos. Porque, olha, ele um dia me foi inútil, mas hoje ele é muito útil. Quem se lembra aí dessa parte da Bíblia aí? Isso é maturidade, irmãos. Se dependesse de Paulo, Barnabé, se dependesse de Paulo, João Marcos estava fora. Mas Barnabé foi lá, o acolheu e deu uma nova chance. Aí Barnabé recuperou João Marcos para o ministério e agora Paulo já está dizendo, olha, João Marcos é muito útil, ele é bênção, eu errei. Em outras palavras, ele está dizendo assim, a santificação nos ajudará a perdoar, a caminhar juntos e também a fazer aquilo que Deus quer. A boa notícia é que no final todos venceremos. Amém, queridos? A boa notícia é essa. No final todos venceremos. Mas vejam o que está escrito em João 6:67. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Ele perguntou isso porque
as pessoas, as multidões seguiam Jesus. Tinha muita gente seguindo a Jesus. Cura, coisas extraordinárias, sinais, maravilhas, prodígios. Muita gente sendo abençoada, salva, liberta, coisas extraordinárias. Então, multidões seguiam a Jesus. Quando Jesus apertou um pouquinho, pastor Mário, quando Jesus chamou um pouquinho para responsabilidade, quando Jesus trouxe mais para perto e deu a eles, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem, segue, me abandona tudo, todo mundo foi? Todo mundo foi embora. Aí Jesus olhou, só estavam os 12 ali. Aí Jesus perguntou, e vocês? Quem se lembra da resposta de Pedro? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então eu e você precisamos dizer o mesmo hoje e precisamos guardar no nosso coração o sonho de Deus para a sua igreja, o sonho de Deus para mim e para você. Como já ensinamos no último encontro, não se trata de quantos estarão com você, mas de quantos Deus separou para colocar ao seu lado na batalha. Então, queridos, não se preocupem, não se preocupem. Nós vamos entrar numa nova etapa no ministério da igreja. E nós vamos ver os 300 de Gideão aqui. Amém? Nossa, que desânimo. Nós vamos ver os 300 de Gideão aqui. E depois esses 300 se tornarão em bilhões, porque hoje somos bilhões espalhados pelo mundo. Eram 12, depois 120, depois mais de 500. E hoje são bilhões no mundo. Vamos então ao tema de hoje, na série Santificai-vos, entreguem-se inteiramente a Deus. Romanos 6, versos 12 a 14. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, vamos juntos? Entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, ou seja, debaixo da lei, mas sob a graça de Deus. Em primeiro lugar, abandone os seus pecados. Para estabelecer a vida de santidade, você precisa abandonar os seus pecados. Está escrito, não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo. Não é a falha, não é o tropeço. Reinado significa a maquinação, o planejamento, a iniquidade, aquilo que você já tem no seu coração e que você quer fazer. Está reinando. Tem que dizer não, tem que abandonar e pegar um outro rumo, uma outra direção. Então ele vai dizer, não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Queridos, quando a gente diz que a nossa carne nunca irá se converter, a Bíblia nos orienta a mortificarmos as obras da carne. Se nós não matarmos a nossa carne, e isso, queridos, é oração, é jejum, é palavra, é oração. Até que você tenha prazer nessas coisas, você precisa se encher dessas coisas, para que as outras coisas não venham e te assaltem. Como abandonar os meus pecados? Tome nota, reconheça que é pecador. Isso é uma condição natural humana. Reconheça que é pecador. Em segundo lugar, reconheça os seus pecados. Não é orar a Deus dizendo assim, olha, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não, fala qual é o pecado. Você é invejoso? Senhor, eu quero largar esse negócio de inveja. Eu não posso ver ninguém bem que eu fico com inveja. Eu falo mal dele, eu critico, eu zombo. Você tem que dizer. Por isso que Jesus mandou entrar no seu quarto.
Confesse o que é que está pegando na sua vida, meu irmão. Se você quer entrar nesse processo conosco de santificação, você precisa abandonar, você precisa reconhecer que é pecador e também reconhecer os seus pecados. E estes serem colocados diante de Deus. Em terceiro lugar, confesse os seus pecados. Não adianta só você reconhecer, não adianta só você entender quais são, você precisa confessar a Jesus: meu pecado é esse, é esse, é esse, é esse. Em quarto lugar, arrependa-se dos seus pecados. Isso é uma condição de fé. Arrependimento, quem se arrepende está demonstrando que tem fé naquele que pode perdoar e purificar. E em quinto lugar, abandone os seus pecados. Tem que abandonar, meu irmão. Ou você abandona, ou eles vão reinar sobre a sua vida. E você não vai conseguir chegar aonde Deus espera que você chegue, que é ser mais semelhante a Jesus. Se você se tornar comigo e com a igreja mais semelhante a Jesus, em pouco tempo a gente alcança essa cidade. Porque o pecado nos afasta da bênção de Deus, o pecado gera morte, o pecado lança separação, divisão, e não é isso que Deus quer para nós. Observem no exemplo do grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, no Salmo 51, vejam: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti. Davi já tinha essa consciência, que o pecado em primeira instância, ele fere a santidade de Deus. E quando você fere a santidade de Deus, quem está aqui embaixo, mãe, pai, tio, avô, filho, filha, isso aí não tem sentido nenhum para você, porque você já passou o limite da santidade de Deus. Quem se lembra aí dos 2 grandes mandamentos? Amar a Deus e ao próximo. Se eu não tenho temor a Deus e eu peco contra Ele, o meu próximo é a próxima. A próxima vítima é o meu próximo. O próximo que vai sofrer por eu ter abandonado o Senhor são as pessoas que estão próximas da gente. Toda decisão que nós tomamos, ela vai impactar positivamente ou negativamente as pessoas que estão à nossa volta. Por isso que nós precisamos ter muita atenção. Então ele disse: pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora, permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, vamos juntos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto ao quê? A te obedecer. Então, olha só, ensinarei teus caminhos aos rebeldes. Ele já não se considera mais um rebelde. Ele se considera já um perdoado. Renova dentro de mim um espírito firme, não me expulse de tua presença. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue. Quem aqui não se lembra do que ele fez a Urias? Ó Deus de minha salvação, então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria.
também não queres holocaustos. Vamos juntos agora? O sacrifício que desejas é um coração quebrantado, pois não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Quando nós fazemos da nossa vida uma vida que está disposta a abandonar os seus pecados, nós vamos fazer esta oração de Davi muitas vezes ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso processo de santificação. Em segundo lugar, purifique o seu corpo. Queridos, o templo do Espírito Santo é esse corpo que você tem.
morre para o mundo, a gente nasce para Cristo. Quando a gente coloca para fora as obras da carne, a gente enaltece imediatamente as obras do Espírito. Aonde tem ira, raiva, aqui vai ter mansidão, vai ter domínio próprio. Nós éramos aqui, agora nós estamos aqui. Amém? Quem está aqui? Nós estamos aqui, queridos. Nós só precisamos colocar isso para fora. A gente só precisa apontar essa direção para os que estão ao nosso lado. Quando os apóstolos, ainda discípulos de Jesus, João e Tiago, os irmãos, os filhos do trovão, quando chegaram no lugar, Jesus não foi recebido naquela cidade, eles disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu? Quem se lembra disso aí? Quer que a gente mande descer fogo do céu e destruir essa gente toda? Jesus disse para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não sabem a quem vocês pertencem. De outra forma, em outro episódio, Jesus estava conduzindo 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, lá para o monte, e lá ele se transfigurou, e ele ficou com as roupas brancas, lindas, brilhantes, e de repente surgiram José e Mário. José de um lado e Mário do outro. Quem foi que apareceu lá? Elias e Moisés. Os profetas e a lei. Lei e profetas. Elias e Moisés. E Jesus conversava com eles. E Pedro, atenção, queridos, cuidado com a empolgação. Quando você não souber o que falar, não fale, fica quieto, fica só observando. A Bíblia vai dizer que Pedro não sabia o que estava falando, quando ele disse a frase que eu vou dizer agora para vocês: bom é este lugar, façamos uma cabana, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. A Bíblia vai dizer assim, ele não sabia o que estava dizendo. Eu quero, queridos, que você abra sua boca. Eu quero abrir a minha boca para falar aquilo que Deus quer que seja falado. Eu não quero ser guiado pela emoção. Eu quero ser guiado pela razão. A emoção faz parte. Você se alegra batizando pessoas, você se alegra ganhando pessoas para Jesus, mas para permanecer firme, tem que voltar o joelho para o chão, tem que voltar os olhos para a terra, porque nós não somos nada, irmãos. E para isso aqui aflorar em orgulho, em vaidade, em soberba, é um pulo. É um pulo. Só que estas coisinhas são o prenúncio de que as coisas vão mal e que em breve tudo vai desmoronar. Porque a soberba precede a queda, a destruição, é pecado. Às vezes, muitas pessoas excelentes se perderam porque a vaidade entrou. E Deus não dá a glória dele a ninguém. Assim como começamos, devemos continuar, porque nós não somos mais escravos do pecado. Vejam o verso 13. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. Queridos, nós voltamos a ensinar que não adianta apenas fugir do pecado. É necessário mudança de atitude com relação ao seu processo de santificação. Não é só fugir. Então, à luz da Bíblia, anote 10 atitudes
o caminho, a palavra. Se errou, é porque saiu do caminho. Está dando para entender, irmãos? É objetivo, é claro. Você só esfria se você parar de ler, meditar. Porque a Bíblia me diz no Salmo 1 que se você tiver prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite, você vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo que faz prospera. Amém, queridos? É isso que está escrito ou não é? Então, o processo de santificação, o processo que nós devemos adotar, não é apenas fugir dos escarnecedores, zombadores, dos ímpios, não. Não se assentar, não se deter, não é só fugir de quem está fazendo errado, não. É tomar a atitude de amar este livro e comer esse livro. Eu gosto do profeta Ezequiel, quando Deus fala assim, abre a tua boca e dê um livro para ele comer. Quem se lembra disso? Você lembra disso? Você lembra? Levanta a mão aí. Come esse livro. João na ilha de Pátimos, Deus falou, abre a tua boca. Aí ele abriu. Livro? Que livro é esse, irmãos? Que livro é esse, irmãos? A Bíblia, a palavra dele. Então, no meu processo de santificação, eu não posso ficar sem a leitura da Bíblia. Eu tenho que criar o hábito de ler a Bíblia. Mesmo quando eu não quiser ler, eu vou ler, até eu ter prazer. Porque nós estamos tão entranhados da nossa carne, que a gente não tem prazer na leitura da Bíblia. Eu não vou perguntar quantas vezes você lê a Bíblia, na semana, no dia, no mês, no ano. Não vou perguntar isso. Você sabe. Se nós estamos entrando num novo, vamos chamar de episódio, etapa, transição desta igreja, e você não vai ter prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite, você é um seríssimo candidato a não entender o que Deus está fazendo, a não compreender o propósito dele para a sua vida e para a igreja, e você não vai seguir. Não é porque você é mau, não, é porque você simplesmente não vai conseguir acompanhar o ritmo. Não vai. Queridos, aqueles espias, lembrem-se, vocês se lembram dos espias? Dos 12 espias que foram ver a terra prometida? Quem se lembra aí dos 12 espias? Queridos, eles viram sinais, maravilhas e prodígios. Os 12 viram. Viram coisas tremendas. Alguns nasceram ao longo do deserto, mas eles já eram pessoas já ali com seus 30, 40, 50. Caleb e Josué, por exemplo, saíram do Egito. Mas, queridos, a roupa não estragava. O maná caía. Eles estavam livres das feras do deserto. Eles estavam vendo uma nuvem durante o dia e uma tocha, né? uma coluna de fogo à noite. Eles estavam vendo coisas extraordinárias, mas ainda não acreditavam em Deus, porque decidiram não acreditar na voz de Deus, na promessa de Deus, na palavra de Deus. Então, nós temos que ler e crer. Queridos, eu creio até nas páginas em branco que estão no meio. Você é assim também? Quando eu chego ali no meio, né, depois do último livro ali, Malaquias, eu vejo lá a primeira página, segunda página, terceira página, 4 páginas. Aquelas 4 páginas em branco são os 400 anos em que Deus não é que Deus não tenha falado, não é que Deus não tenha revelado, mas foi o silêncio ali profético. Voltou com João Batista, pregando. Outro profeta se levantou ali. Se nós olharmos para a palavra com prazer, podem ter certeza que as coisas vão acontecer. Agora, mais rápido, em segundo lugar, primeiro, desenvolva prazer na voz de Deus, que é a sua palavra. Desenvolva fé na voz de Deus, Gênesis 12, 4. Desenvolva obediência à voz de Deus, que também é uma sequência de Gênesis capítulo 12. Não é só ouvir, é ouvir com fé numa quinta-feira fria, ouvir com fé e iniciar hoje ainda, lendo a Bíblia, chorando os seus pecados, confessando, é mudar hoje, não é deixar para amanhã. Desenvolva obediência à voz de Deus.
Se Ele quer a nossa santificação, é isso que vamos buscar. Desenvolva perseverança na oração. Amanhã, das 20 até as 6 da manhã, nós vamos estar aqui. Com 3, com 10, com 100, com 200, com 350, nós vamos orar. E você não é convidado, você é convocado. Você precisa estar aqui, para que você receba da parte de Deus caminhos, apontamentos, direcionamentos, para que você mude, para que você seja transformado. Desenvolva então perseverança na oração. Ana foi assim. Quem não se lembra? Ana era estéril e vivia sofrendo bullying, né? Antigamente não existia isso, mas agora a gente está aqui, né? Século 21. Ana sofria bullying todos os dias. E lá num belo dia ela está lá orando, ela está se derramando na presença do Senhor. Eli olhou, rapaz, essa mulher está beijando a boca e não fala nada, está bêbada. E ela diz, não tenha tua serva por filha de Belial, eu estou aqui orando, eu estou pedindo ao Senhor. Aí Eli falou assim, olha, que o Senhor te dê aquilo que você está pedindo. Imediatamente, sabe como é que ficou o semblante dela? Que era amargurado, triste, cabisbaixo. O semblante dela mudou com a palavra do profeta, com a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você dá crédito à palavra de Deus, quando você pauta a sua vida a partir da palavra de Deus, seu semblante muda, sua mente muda e Deus começa a reinar. Ouça canções que agradem a Deus. Queridos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se eu ouço os hinos, se eu ouço os cânticos, se eu estou buscando gente que prega bem, fala bem, se eu estou buscando ouvir bastante das coisas de cima, podem ter certeza, eu vou me tornar exatamente aquilo que eu estou ouvindo. Se você é cristão e tem hábitos de música clássica, música pagode, música popular, música rock pop, pop rock, sertanejo, o que mais? Funk. Não, funk não conta, né, pessoal? Funk não dá. Queridos, a música do céu é diferente. Ela liberta, ela faz o lugar tremer. Quantas pessoas se convertem ouvindo uma canção? Se você está desejando se santificar e se separar mais para o Senhor, o conselho para se encher do Espírito Santo é hinos, cânticos espirituais, ouvir, porque você vai despertar fé, você vai crescer. Prestem atenção nisso. A música, ela liberta, ela transforma, ela é poderosa. Busque alegrar-se no Espírito Santo. Por quê? Se você buscar alegria no seu corpo físico, você não vai agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Então busque alegrar-se no Espírito Santo. Sétimo, chore pelas suas falhas diante de Deus. Não deixe o negócio crescer, não. Errou, vai lá, peça perdão imediatamente. Eu falhei, Senhor, eu falhei. Não devia ter falado, falei. Não devia ter comido, comi. Não devia ter respondido dessa forma, respondi. Não devia ter olhado com aquele sentimento, porque Jesus disse o seguinte: se você tão somente olhar e desejar no seu coração, já foi. Confesse e deixe, e você vai alcançar misericórdia. Então, chore pelas suas falhas diante de Deus. Produza frutos dignos de arrependimento. É produção. Mantenha-se atento e vigilante para honrar a Deus. E em último lugar, cumpra a vontade do Espírito Santo. Amém, queridos? Precisamos nos entregar inteiramente para Deus. E eu quero lhe convidar para deixar o seu lugar agora. Nós vamos fechar esse culto, orando juntos aqui à frente. Por favor, deixe o seu lugar, venha até aqui.